Vamos lá, democracia será o tema da parada do orgulho LGBT de São Paulo neste ano. Paulinha, o que já se sabe a respeito, hein? Na verdade, a gente sabe que essa decisão foi apertada ali, porque eles se reúnem para votar, não só os representantes LGBT, mas também pessoas da sociedade civil, e aí tem uma votação, foram 10 votos a favor desse tema, 8 contra e uma abstenção, e na verdade eram 2 eixos ali. Um eixo era essa questão da democracia, e o segundo eixo era a respeito de HIV e AIDS, que é uma causa importante, mas que já foi marcada para 2021. Isso é uma novidade, assim, com tanta antecedência, eles já estabelecerem o tema para 2021, que é exatamente a marca dos 40 anos do início da epidemia e também da luta e combate ao HIV. Então, eles colocaram para 2021 esse tema e para esse ano essa questão da democracia. Não tem muita justificativa, inclusive ali na página oficial da parada, na verdade tem basicamente uma frase, eu vou ler aqui para vocês, para contextualizar essa escolha, e disse assim, tendo em vista todo o cenário político e social e com o desmonte na área da saúde, na educação e na cultura, que não só atinge a comunidade LGBT, e sim toda a sociedade. Então ali está a justificativa deles para essa escolha, realizada em votação. Vamos abrir para negócios? Eu sei que o Adriles deve estar louco para comentar isso aí. Eu já tô aqui, só espiando. Diga lá, Adriles. Não tem justificativa porque não tem lógica. Desmonte da cultura. Vamos lá. Primeiro eu queria lamentar exatamente a derrota e a apropriação política partidária de um movimento que eu acho legítimo, que é o LGBT. Realmente alguns homossexuais sofrem discriminação ainda, embora o país não seja hegemonicamente homofóbico, como eles querem fazer entender. E a causa do combate à AIDS seria muito, mas muito, mas muito fundamental no país, porque existe realmente um aumento no número de AIDS no Brasil. A gente sabe que hoje a AIDS é uma doença controlada, como se fosse uma diabetes, e um aumento na irresponsabilidade, da falta de uso de camisinha, sobretudo entre os mais jovens, né? Mas falando da pauta especificamente, dessa vitória esdrúxula, de um princípio de respeito a uma democracia que não existe exatamente no Brasil, segundo o imaginário desse movimento LGBT, primeiro eu dizer o seguinte: a questão da voz de fala. O movimento LGBT não fala por todos os homossexuais, assim como o movimento negro não fala por todos os negros, assim como o movimento feminista não fala por todas as mulheres. Muitos, talvez não, certamente a maioria dos homossexuais não concorda com esse tipo de princípio de achar que existe um desmonte na cultura. Desmonte existe no bolso dos recursos de alguns artistas que querem se coadunar a um princípio de leniência em relação à arte que eles fazem. A arte nasce no seio da cultura, a cultura nasce no seio do povo. A cultura prescinde de um Estado que a deva tutelar ou mesmo patrocinar. Se um artista não recebe dinheiro do Estado, ele que busque recursos no mercado, ele que busque público no mercado, ele que faça uma arte que não precise de custeio do Estado. O Estado tem a prerrogativa, infelizmente, já que ele foi eleito, de estabelecer quais são os critérios socioculturais que atendem às demandas do povo para financiar as obras que bem entenderem. Isso não é perseguição, isso é escolha. Em relação ao desmonte da educação, existe uma queda de um princípio, de um modelo paulo freiriano, socioconstrutivista, moderno, de criação de um princípio de ensino que incute na criança ou nos adolescentes um modelo comportamental, revolucionário, sociocultural e sexual, que nos levou exatamente a um dos piores lugares no PISA nos últimos anos, em 2018. Exatamente, a gente está falando do desmonte da educação feito exclusivamente nos últimos 10 anos pelo governo do PT. Realmente há uma revolução na educação, a tentativa, pelo menos, que exatamente tente destruir esse tipo de molde. Não há nenhum tipo de ataque, sobretudo, à comunidade homossexual. Há um ataque da parte do governo, da parte de instituições conservadoras, a esse tipo de apropriação partidária, política, de um movimento, mais uma vez eu vou dizer, legítimo, mas plenamente equivocado em suas bases, que confunde a sua voz sociopolítica e coloca a sua voz sociopolítica em homossexuais que não se coadunam e não concordam com essa
essa voz. Mais uma vez, eu queria dizer esse princípio que eu acho que é muito complicado. O princípio de voz, de fala, lugar de fala, é um dos princípios mais equivocados que existem construídos pelo pseudo-progressismo. Você coloca a sua fala, a fala de um negro, a fala de um homossexual, a fala de uma mulher representante de um movimento, como se fosse a voz de uma maioria negra, de uma maioria de mulheres, de uma maioria de homossexuais. Isso não existe. As pessoas têm que ser retratadas e têm que ser respeitadas na sua individualidade e não serem colocadas como gado, como exatamente um pensamento unívoco, único, em torno de um lugar de fala que não é coletivo, é individual. E a voz de fala pseudo-coletivista do movimento LGBT está plenamente equivocada nesse medida. Ô Paulinha, você quer trazer um contraponto? Aliás, a parada do orgulho LGBT é um dos maiores eventos no mundo todo, e aqui em São Paulo se tornou um dos maiores eventos no nosso calendário. Eu tenho a impressão, aqui com base no que você falou e tal, de que essa temática da democracia vai fazer com que o evento seja um claro confronto ao governo atual, o governo Jair Bolsonaro. Tenho essa sensação. No ano passado, que o tema foi Stonewall, que para os brasileiros até acho que não era uma pauta tão conhecida, porque tem a ver com o enfrentamento que aconteceu na década de 60, se eu não me engano, mas nos Estados Unidos, né, a questão dos frequentadores de um bar, Stonewall, que tomavam batidas policiais e resolveram se manifestar e falar de diversidade e tal. Mas já no ano passado, haviam várias manifestações políticas, né? A gente pôde ver aí placas que falavam sobre o governo, e claro, acho que não correspondem talvez ao total de mais de 3 milhões de pessoas que compareceram à parada, mas sempre tem um tema e também as pessoas se expressam ali individualmente, né? Eu acho que a parada gay, que nem fala mais gay, né? Nem pode falar, porque LGBT. Tem toda a sigla LGBTQ para, enfim, não invisibilizar ninguém, é por isso que não se diz parada gay, mas sim todas as letras da sigla. Ela tem o direito de falar de democracia, como uma passeata da blusa verde e amarelo também tem direito de falar de democracia. A democracia, ela diz respeito a todos. Se essa é a interpretação da organização do evento, pode ser que a gente veja ali, quem sabe, eu não sei, alguma manifestação diferente disso, na questão do ponto de vista, mas acho que a democracia é um assunto válido para todo mundo. Se a parada vai falar sobre isso, se esse é o eixo da parada, então que eles falem sobre isso. Toda a manifestação, né, sobre democracia eu acho válida. Acho que todo mundo pode falar sobre esse assunto, não é pauta de exclusividade de ninguém e não quer dizer que todo mundo tenha a mesma opinião. Eu acho que, sobretudo nas áreas aí da educação e da cultura, há um princípio de desmonte, sim. Até porque você tem duas pessoas ali de alas bastante ideológicas e revanchistas, que são o Abraham Weintraub na educação e o Roberto Alvim na cultura. São duas pessoas carregadas de muito rancor, né, e muita polêmica também, né? Ataques a profissionais da área, né? Muitas polêmicas desnecessárias e pouca questão prática. Então, acho, sobretudo na educação. E com relação ao Paulo Freire, Adrilão, é uma discussão que eu, por exemplo, eu tenho dificuldade de entender se no Brasil é aplicado o método do Paulo Freire. É aplicado o método do Paulo Freire? Não existe um método do Paulo Freire. Porque ele é um autor Eram reconhecido. 7 escolas em São Paulo, escolas particulares. Ele é um autor reconhecido. Vamos lá. No mundo afora. O Paulo Freire não é só um método, é um símbolo de um tipo de educação que não é um método socioconstrutivista inspirado em Paulo Freire, nem em Piaget. Mas é um método que tira o foco da educação na questão dos conteúdos, que são os conteúdos básicos, matemática, história, geografia, português, que constroem primeiro os elementos da consciência, para depois você estabelecer um princípio de liberdade. E o Paulo Freire representa exatamente um tipo de educação que se voltou muito mais à questão comportamental, à questão humanística, a construção de um princípio de consciência social. Eu vejo isso em várias escolas, falando sobre desigualdade, sobre a opressão do golpe de 64, enfim. Ela tira o foco de conteúdos para dar foco em questões de comportamento
comportamento humano. O Paulo Freire representava tudo isso e representava exatamente essa hegemonia de um princípio marxista. A gente tem vários livros, Acho que né? o que você está querendo dizer é que está embutido. Está embutido. Tá a gente embutido, tem vários não livros, necessariamente livros didáticos, livros de tem história, um enunciado livros de filosofia. ali, mas tá embutido. Você tem o princípio, sobretudo, marxista do Paulo Freire, de criar a questão da pedagogia do oprimido, ou seja, e isso está tudo incrustado. Eu lembro do livro de filosofia que eu li no secundário, era um livro da Marilena Chauí, que glorificava, inclusive, a Revolução Russa de 1917. Eu ia bater 3 vezes aqui, mas é de mármore. Exatamente, é Marilena Chauí, é Paulo Freire. Assim, são todos autores que contribuem, não estou nem sendo crítico, eu estou simplesmente descrevendo uma realidade que contribuem para uma visão marxista. Quando eu entrei na PUC, já, todos os autores que eu li eram marxistas. O Paulo Freire é o símbolo não é só do socioconstrutivismo, não é só o método paulo freiriano, é um princípio de uma educação que se volta para um tipo de ideologia exclusiva. Diga, mas é que parece que a discussão em torno desta visão política da obra dele acaba sendo maior do que a própria execução no país. Não foi. A execução... hoje a gente tem uma educação sociopolítica que não prioriza os conteúdos. Deu no que deu. O PISA com os piores desenvolvimentos da história. É lógico que existem outros problemas de estrutura, de direcionamento de recurso, mas esse problema é grave e, ao meu ver, é o principal. Você acha que tem uma coisa meio mítica aí, Vini? É isso que você está querendo dizer ou não? Acho que o que o Adri está trazendo, penso eu, esse desmonte tá que é feito em relação a esse tipo de essa que é a ideia dele. Entendeu? Mas quero te ouvir também num contraponto. Que não dá pra gente cravar que o grande problema da educação brasileira seja o Paulo Freire quando você não tem uma constatação... Ele é um símbolo. Eu acho que ele é um símbolo. Eu não sei. Um símbolo de um tipo de princípio de educação ideológica, mas deixa o Vini colocar o ponto dele. Vamos lá, vamos ouvir. De que o ensino dele é aplicado no país. Esse é meu ponto. Agora, se fosse, a gente tivesse aí 10 anos de uma educação baseada no ensino do Paulo Freire no Brasil, a gente poderia discutir se ela é eficiente, se ela dá resultado. O método, talvez eu concorde com você, não é. O método Paulo Freire não é aplicado em todas as escolas brasileiras. Mas o princípio ideologizado, marxista e comportamental fez um comentário, vamos ouvir. Porque o método, de fato, era para alfabetização de adultos. Aí funciona, eu concordo. Funciona. Esse é o método de fato. Mas hoje, o que Paulo Freire é usado é muito para treinamento de professor. Né? Mas aí você tem que falar quais são os professores que estão se especializando a ponto de estarem aplicando de fato alguma coisa à teoria de Paulo Freire. São os da rede pública? Não sei, que é a maioria, tá? A gente quer estar falando aqui da maioria do Brasil, né? Se a gente for falar de escola privada, aí já é um outro negócio.